transporte público em Montreal, que é a maior cidade da província de Quebec, funciona muito bem. É eficiente e bem moderno, fazendo com que muitos moradores deixem os carros de lado para andar de ônibus ou metrô pela cidade. O transporte é interligado e você pode usar diferentes meios em uma mesma viagem com uma única tarifa. O transporte público em Montreal é administrado pela empresa STM, que significa Empresa do Transporte Público de Montreal. É possível chegar a praticamente todos os pontos turísticos de Montreal utilizando o metrô ou o ônibus. No total, são 4 linhas: a verde, laranja, amarela e azul. Você pode checar com precisão os horários do primeiro e último trem no site oficial da STM. Os ônibus em Montreal são ótimos, com veículos em sua maioria novos e sem escadas, sendo acessível a todos. Eles são divididos em 4 grupos, que vou te explicar melhor. Local and 10-Minute Max Service, que são os ônibus que passam no máximo a cada 10 minutos. All Night Service são ônibus que circulam apenas durante a madrugada e são uma excelente alternativa, já que o metrô da cidade fecha cedo. Tem o Express Service, que são mais rápidos e param em menos pontos. E o quarto e último, Shuttle Service, que são ônibus que param apenas em pontos específicos. Um exemplo é a linha 747, que liga o aeroporto ao centro da cidade. Os ônibus em Montreal são bem pontuais. Uma dica para não perder a hora é usar um dos recursos oferecidos pela STM para ver o quanto tempo falta para o seu ônibus chegar em tempo real. Algumas dessas opções são o site da STM e você também pode optar por ter aplicativos no seu celular que mostram os horários atualizados em tempo real, como o Transit ou o Chrono, que estão disponíveis para o iOS e também Android. E outra opção é por mensagem de texto ou ligação telefônica. Mas para isso eu acredito que você vai ter que usar um número da cidade, um número aqui do Canadá. Montreal tem muitas opções para você pagar pelo transporte público, dependendo do tempo da sua estadia na cidade e da frequência que você usar o transporte. Vou mencionar todas as opções e suas características, uma a uma para você poder escolher. Pode acreditar que são muitas, mesmo assim vou explicar todas elas. Are you ready? Tem o One Trip Ticket, que é válido para apenas uma viagem, mas você pode transferir entre as linhas de metrô e ônibus por um período de 120 minutos. Pode ser comprado nas máquinas disponíveis nas estações de metrô ou mesmo no ônibus. Se você escolher comprar no ônibus, você vai precisar ter o valor correto em moedas. Atualmente, o ticket custa $3,50. Crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos têm uma tarifa reduzida de $2,50, assim como idosos com 65 anos ou mais. Para se beneficiar desta taxa reduzida, é preciso ter o cartão Opus. Apenas crianças com idades entre 6 e 11 anos podem ter acesso ao menor preço sem esse cartão. Deixa eu fazer uma explicação rápida sobre o cartão, antes de mencionar os outros tickets.
O Opus Card é um cartão recarregável para você adicionar as tarifas que deseja utilizar. E a única tarifa que não pode ser adicionada é a Group, que vou explicar logo mais. Uma grande vantagem do Opus Card é que você pode registrar seus dados e caso você perca o seu cartão, você poderá reaver as tarifas que já foram pagas. Agora vamos falar do Two Trip Ticket, que é válido para 2 viagens, a ida e a volta, e cada viagem tem que durar entre 120 minutos. O valor do Two Trip Ticket é de $6,50. Crianças com idades entre 6 e 17 anos e idosos com mais de 65 anos pagam apenas $4,25 e nestes casos também é preciso ter o cartão Opus. O outro ticket é o 10 Trip Tickets. É válido para 10 viagens e tem a mesma duração, de 120 minutos para cada viagem. O valor do 10 Trip Ticket é $29, mas crianças com idades entre 6 e 17 anos e idosos com mais de 65 anos pagam apenas $17,50, apresentando também o cartão Opus. Uma outra opção é o Unlimited Evening, que dá o direito de usar o transporte de maneira ilimitada durante uma noite entre as 6 da noite e 5 da manhã. A primeira viagem deve ser utilizada antes da meia-noite e o preço deste ticket é $5,50. Já com o Unlimited Weekend, você pode utilizar o transporte de maneira também ilimitada, só que durante um final de semana, desde 4 da tarde de sexta-feira até as 5 da manhã de segunda-feira, e essa opção custa $14. O One Day Pass te dá direito ao uso ilimitado do transporte público por 24 horas, e o preço desse bilhete é de $10. Com o 3-Day Pass, você pode usar o transporte público de maneira ilimitada por até 3 dias, pelo preço de $19,50. O Weekly Pass permite o uso ilimitado por uma semana, de segunda a domingo, e esse passe começa a ser vendido somente na sexta-feira. Você vai pagar $26,75 por ele. Para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos e idosos com mais de 65 anos, o preço vai cair para $16. Se você for passar mais tempo na cidade, tem o Monthly Pass, que dá o direito ao uso ilimitado do transporte público do primeiro ao último dia do mês, por $86,50, sendo que crianças e adolescentes, estudantes e idosos pagam $52 com o Opus Card. E tem também o 4-Month Pass, que dá direito ao uso ilimitado por 4 meses, mas ele só é oferecido para quem tem direito às tarifas com desconto, como idosos, crianças, adolescentes e estudantes, e o seu preço é de $204. O Group é um passe válido para uma viagem para um grupo, que deve ser composto por um adulto e no máximo 10 crianças, com idades entre 6 e 13 anos. Esse passe é válido por 120 minutos e o grupo precisa ficar junto durante toda a viagem. E seu valor é de $17,50. Uma outra opção que existe em Montreal é a Aeroport PE Trudeau 747. Que é uma tarifa para as pessoas que querem utilizar o ônibus 747 que liga o aeroporto ao centro da cidade. O melhor é que com o bilhete você poderá utilizar também todos os outros ônibus e metrôs de maneira ilimitada por 24 horas consecutivas. Ele vai custar $10, sendo que crianças de 0 a 5 anos não pagam. Você pode comprar dentro do ônibus apenas com moedas.
Todos os bilhetes que eu mencionei aqui podem ser comprados nas máquinas disponíveis nas estações de metrô. E sempre consulte o site da STM sobre restrições que podem ser aplicadas conforme o bilhete. Montreal tem também um sistema de bicicletas coletivas bem eficiente e que funciona entre a primavera e o outono, normalmente entre os meses de abril e novembro. Ao todo, são mais de 7.000 bicicletas disponíveis em 611 estações pela cidade e também nos municípios vizinhos. Além disso, Montreal é super adaptada para os ciclistas e conta com uma das maiores redes de ciclovia da América do Norte, somando mais de 700 quilômetros. Para usar, é bem simples. Você só precisa ir na estação onde estão as bicicletas e escolher o seu tipo de ticket. Ao pagar, o sistema irá liberar um código para que você consiga desbloquear a bicicleta. E pelo aplicativo do Bixi, você consegue ver qual a estação mais próxima do seu destino. São várias opções de tickets e tarifas também para usar as bicicletas. O One Way Ticket é para usar a bicicleta por até 30 minutos, com possibilidade de estender por até 45 minutos com uma taxa extra. O One Day Access é para acessar o sistema do Bixi por 24 horas. Tem também o Long Weekend Pass, para uso em feriados prolongados, e o 10-Way Package, que é um pacote que inclui 10 viagens de 30 minutos por um valor fixo. Caso você queira usar as bicicletas com uma frequência maior, é possível pagar planos mensais ou anuais. Consulte as opções completas de uso e as tarifas no site bixi.com/en.